Realizadores, que assumem integralmente as opiniões e todo o conteúdo transmitido. Eles são os responsáveis por todas as informações, declarações e textos apresentados ao público. Sejam todos bem-vindos ao Pense com Neres. Nós temos aqui na emissora Ponto de Encontro, todas as sextas-feiras, das 15 às 16, um encontro marcado com o direito imobiliário, condominial e registral. E hoje nós iremos falar de um tema interessante, importante, que é o condômino antissocial. E eu trouxe um amigo, um expert nessa área, que ele é mestre, doutorando, professor universitário, o nosso queridíssimo colega de trabalho, Dr. Wagner Gomes da Costa. Muito obrigado pela sua presença, doutor. Eu que agradeço, Dr. Jaelson, uma honra estar aqui cooperando com esse trabalho, de poder auxiliar no mundo jurídico um tema tão tormentoso na vida condominial e tentar colaborar hoje com o nosso ouvinte, né, que poder esclarecer possíveis dúvidas, esclarecer cenários tão difíceis, né, de uma vida em condomínio, aliás, uma vida em sociedade, né? Eu sempre falo que uma vida conjugal, que é a dois, são duas pessoas, é um cenário difícil. Imagina numa sociedade com muitas pessoas, cada um pensando de um jeito, né? Então, espero colaborar nesse dia aqui, né, com a vida de todos. Fique conosco até o final, porque certamente você sairá daqui muito mais esclarecido com as perguntas e com as respostas e com este doutor que é uma sumidade no assunto de direito condominial. Então vamos lá, doutor Wagner. Juridicamente, o que é ser, então, um condômino antissocial? É assim, a legislação, ela trata sobre... Vamos assim, para simplificar até para quem está nos ouvindo, né? Quando a gente fala de sociedade, a gente fala de regras. Então, quando eu me torno anti uma sociedade, então eu sou anti aquelas regras. Então, ou seja, o condomínio, como ele é visto em cada ambiente uma regra própria, porque, embora o Código Civil ele trate de forma universal, né, nível Brasil, mas cada condomínio tem sua convenção. Ou seja, é como se fosse um contrato, né, que converge, por isso o termo convenção. Então, a partir do momento que uma pessoa toma a decisão de morar naquele condomínio, é como se estivesse assinando um contrato com aquelas regras. Então, a partir do momento que ele toma conhecimento que aceita morar naquele lugar, ele está assinando um contrato dizendo, olha, eu vou me adaptar a todas essas regras. Então, a partir dali, se torna o quê? Uma bússola. Se torna uma referência para aquela convivência. Então, aquela norma escrita, ela vai dizer o seguinte, olha, para você viver bem aqui, esse aqui é o manual. É como se fosse o manual do fabricante. Você vai seguir essa regra, você vai ter durabilidade. Se você não seguir essa regra, você não vai ter durabilidade, né? É a mesma coisa quando a gente compra uma televisão. Vem lá a regra, como que utiliza, não pode isso, não pode aquilo, se acabar a bateria, você tem que trocar a pilha, se faltar energia é 110, 220, então é um verdadeiro manual. E quando a pessoa aceita, adere, residir naquele local, tem que seguir a regra. Então, a partir do momento que ele começa a violar essa regra, ele se torna um anti. É a turma do contra. E aí ele começa a causar o quê? Esse constrangimento que pode afetar uma única unidade ou um coletivo. E aí é que começa a ter a incidência dessas normas. Por quê? Porque uma vez que você estabelece, aceitou, você tem que seguir. Dr. Wagner, essas regras seriam quais documentos, quais princípios? Quais são as regras impostas para um condomínio? O Código Civil ele cuidou em estabelecer essas regras, né, o mínimo. E a Convenção ela vem dizendo. Então, o Código Civil ele não vai dizer, por exemplo, o horário da mudança. Mas a Convenção, o regimento interno, ele vai trazer isso. O Código Civil ele traz que há uma necessidade de ter uma assembleia, mas não vai dizer quais são as pautas. Então, a única coisa que o Código Civil traz, por exemplo, quando a gente fala de assembleia, ele fala que é obrigatório ter uma assembleia ordinária anual. E lá estabelece no 1348, dizendo que para prestar contas, para eleição de síndico, previsão orçamentária. Então, o Código Civil diz isso. Então, e tem as outras assembleias, que são as extraordinárias. Então, o regimento interno vai dizer, olha, a assembleia vai ser coordenada por um presidente, condômino ou não, secretário, condômino ou não. Então, vai trazendo, então a convenção, ela nunca vai poder contrariar
o que diz o Código Civil, né? E com isso essas regras começam a ter que ser observadas. Qual que é o grande problema hoje da nossa sociedade? As pessoas compram um apartamento e acabam não entendendo o desafio maior, o que é seguir regras, né? Porque ninguém quer seguir regras, essa é a verdade, né? Tem alguns até que dizem regras foram feitas para serem quebradas, né? Mas no ambiente condominial não, elas foram feitas para serem seguidas. Então muitas vezes a pessoa quando adquire um apartamento sequer pede a convenção. E aí quando ele entra dentro de qual regra? Eu estou pagando, então eu estou livre aqui. E pelo contrário, inclusive eu tenho um artigo escrito que eu falo o seguinte, que o condomínio ele é um ambiente interruptor de culturas. O que significa isso? Vamos aqui pensar que vem uma pessoa da Índia, tem uma cultura completamente diferente da brasileira, alimentação, roupas, enfim, ideologias religiosas, e decide morar num condomínio brasileiro. Entrou dentro do condomínio, o condomínio vai interromper essa cultura dele, para prevalecer a cultura do condomínio. Então, imagina que eu tive um caso bem curioso de uma pessoa que tinha uma filosofia religiosa que utilizava incenso. Mas não era aquele incenso que a gente coloca para, enfim, com alguns com cultura, para espantar mal olhado, enfim, cada um utiliza um só apenas para deixar o ambiente aromatizado, mas a pessoa praticamente causava quase um incêndio. Dava uma impressão de estar tendo um incêndio, que era tanto incenso. O que acabou acontecendo? Começou a gerar um incômodo. E aí a pessoa disse, eu estou no meu apartamento. Aí, pera lá, né? Alto lá. Não é porque você está no seu apartamento que você vai tornar a sua propriedade prejudicial a outra. E começou a ter uma reclamação em massa. As pessoas falaram, olha, até é gostoso o cheiro, mas fica insuportável. Por mais que igual você chegar num ambiente com perfume gostoso, mas às vezes por estar ali tão concentrado aquele perfume se torna incômodo. E a partir do momento que começa a perturbar o meu vizinho, aí incide as regras do condomínio. E o que acontece? Quando você lida com uma situação dessa, você se depara com o quê? Um condomínio entrando para você dizer, ó, pare, porque você está causando o desconforto. Por mais que a pessoa diga, eu estou na minha propriedade, mas a sua propriedade não pode prejudicar a minha. Não pode prejudicar o meu coletivo. A regra aqui não é sua. Você pode ter de forma moderada. Então, ou seja, interrompe uma cultura. Então, vamos usar aqui famílias italianas que conversam alto, né? Toda aquela trajetória. E chega à noite, começam a conversar alto, mas não estão nem brigando, porque às vezes dá até a sensação de estar brigando. E o que acaba acontecendo? Gera uma perturbação. É claro que eu estou falando aqui dentro de cenários que são do dia a dia, são cenários mais simples de resolver, às vezes um bom diálogo resolve, mas tem situações que começam a fugir da normalidade. E aí é onde entram os mecanismos administrativos para o quê? Para limitar isso. Na minha tese de mestrado, uma das coisas que, pela nossa experiência, há 21 anos advogando, e se tornou uma coisa muito normal, a gente vê isso todo dia, então a gente acaba tendo que escrever sobre o assunto, e aí eu trago o entendimento mostrando como o STJ, o Superior Tribunal de Justiça, ele pensa sobre a proteção da propriedade, que é um direito constitucional, né? E a proteção do coletivo. E aí as pessoas pensam, não, eu sou o dono, a propriedade é minha. O Código Civil diz que eu posso usar, gozar e dispor, como diz a Constituição, o direito de propriedade, só que tem uma regra que é o fim social, a função social dessa propriedade. O que a gente acaba observando? Que o próprio STJ, quando tem uma situação que gera um desequilíbrio dentro da coletividade condominial, o STJ diz o seguinte, olha, eu vou preterir o direito de propriedade em benefício do coletivo. Porque acaba sendo invocado isso, de dizer, não, eu sou proprietário e quando eu me deparo com uma situação da minha propriedade, a Constituição me protege. Não é bem assim. Então, a Constituição tem, mas a propriedade precisa alcançar essa função social. Eu trato muitas situações dessa, inclusive quando a gente observa muitos síndicos
às vezes não tem uma assessoria adequada, né? Muitas vezes ele tira da cabeça dele, que é um perigo, né? Eu sempre falo que o bom síndico é aquele que tem um escritório assessorando ele, dando orientação, e um escritório que minimamente tem especialidade no direito, especialista no direito imobiliário e condominial, porque não adianta eu procurar uma pessoa apenas por ter uma OAB, né? Que saiba falar, que entenda o dia a dia, que veja o conflito, que possa dialogar e que possa entender aquelas razões, né? Uma situação, por exemplo, que até escrevi também recentemente, sobre, até fazendo um paradoxo, o condômino social antissocial. O que acaba acontecendo muito na vida? Às vezes a pessoa é uma pessoa social na sociedade, mas é um antissocial no seu condomínio. E às vezes ele é uma pessoa social no seu condomínio, mas antissocial na sociedade. É uma loucura. E tem aquele que é o que está dentro do ambiente, mas só a presença dele causa constrangimento. E eu escrevi esse artigo observando qual ponto. Por exemplo, o caso Nardoni, né? Que o prédio dele ficou conhecido como o prédio dos Nardones. Ele não está violando nenhuma regra do condomínio até o momento, né? É uma figura que se tornou pública, né? Um caso que chocou o Brasil, né? Com um crime cometido, e onde quer que vá, ele é visto, reconhecido, tanto ele como a sua mulher, pelo crime que cometeu. Só que ele está naquele ambiente condominial. Aí a pergunta que faz mas ele está cumprindo as regras do condomínio, não está causando desconforto, não está fazendo barulho, mas o empreendimento está sofrendo desvalorização. O empreendimento, as pessoas, quando se encontram no elevador, ficam constrangidas. Se está na área comum, ficam constrangidas. Mas ele não está violando regra. É um direito coletivo que está se contrapondo ao direito individual. Exatamente. Doutor, falando em condômino antissocial, qualquer condômino é caracterizado como antissocial ou tem alguns requisitos? Como é que você consegue identificar esse condômino antissocial? O que ele tem que fazer para se tornar antissocial dentro de um condomínio? Violando as regras. Passo número 1. Uma vez que tem a regra escrita, é proibido, e ele resolve descumprir, a partir dali se tornou antissocial. Claro que quando vê o poder judiciário ser acionado, é porque são condutas que extrapolam, né? Então, o coletivo é afetado, não é por qualquer ilícito. Quando eu falo ilícito, eu digo que violou uma norma condominial, que a pessoa tem que ser expulsa do condomínio, não é assim. Primeiro, tem que haver meios administrativos, né? Então, o primeiro passo que vai ter uma conduta reiterada, vamos usar aqui que é muito comum, né? Barulho de som. Então, imagina que um dos últimos casos que teve aí uma repercussão no judiciário foi uma pessoa que fazia altas baladas no seu condomínio. E isso foi gerando reclamações, livro de ocorrência, os condôminos ali exigindo do síndico uma postura mais rigorosa, e o síndico, a partir daí, começou a aplicar multa em cima de multa. O que acabou acontecendo com isso? Chegou um momento que perdeu o controle. Por quê? Não só, além do barulho, os convidados dessa pessoa também transitava pelas áreas comuns, com cerveja, bêbados, enfim, era uma balbúrdia no condomínio. E aí o síndico, qual foi a medida? Primeiro passo, né? Tem que se valer da via administrativa. Então, o primeiro momento é punição, conforme diz a convenção. Então, o próprio Código Civil, lá no 1337, ele diz assim, que o primeiro passo é aplicar uma multa de 5 cotas condominiais, né? E tendo a aprovação de 3/4 da Assembleia qualificada para que essa multa se efetive. Por quê? A partir da multa, qual que é o entendimento da multa? É um processo punitivo que você inibe, né? Então, a partir do momento que se projeta, que inibe, o objetivo é de que a pessoa não incorra novamente para que não sofra nova punição. Ok, mas mesmo assim insiste e não cumprir. O que acontece? Aplica-se uma nova multa de qual? De 10 cotas condominiais.
E aí, que é o décuplo, como diz o Código Civil, onde você novamente constrange a pessoa a dizer, olha, sua postura está se excedendo. Um ponto principal que nós temos visto, inclusive o Mackenzie fez uma pesquisa sobre o condômino antissocial de 2020 a 2024, muitas decisões judiciais não foram efetivadas por falhas de procedimento interno. Ou seja, aplica-se a multa, é obrigatório conceder o direito de defesa, porque esse é um direito constitucional. E muitas vezes aplica a multa e o síndico fica com qual ideia? Apliquei a multa, ele tem que pagar. Não. Tem que se defender. Tem que se defender, né? porque Exatamente. por mais que eu tenha a filmagem flagrando o delito, os erros, eu tenha um histórico, eu tenho prova robusta, ok, mas abra uma sindicância interna para chegar a uma conclusão do ato. Exercer o direito de defesa. Aí precisa observar o que diz a convenção, porque tem convenções que diz assim, aplicou a multa, a Assembleia que julga. Eu sempre digo que às vezes a Assembleia é como se fosse um tribunal do júri, né? Você está ali, o síndico faz o apontamento do que motivou a multa, o condômino se defende, tem o conselho de sentença, que é a Assembleia, né? Os condôminos, que vão ali dizer, te absolvo ou te condeno, né? E muitos acabam se sensibilizando, porque, olha, não foi bem assim, né? E uma vez exercendo o direito de defesa e esse comportamento não sendo modificado, aí sim, qual o próximo passo? Judicializar. Não existe nenhuma ferramenta, embora há um projeto de lei pelo novo Código Civil, que torna o quórum até um pouco mais rígido, embora eu discorde da posição esse novo formato que está vindo, que eu acho que é aquilo que nós falamos até de especialidade, porque quando você tem que falar sobre condomínio, precisa ter a vivência do condomínio, né? Como eu dou aula de hermenêutica, inclusive ontem eu dando aula sobre isso, né? Uma das escolas, a escola escandinava, por exemplo, de hermenêutica, ela traz o modelo de experiência, o modelo empírico. E uma coisa que muitas vezes o legislador brasileiro peca em que ele não se baseia no empirismo, ou seja, na experiência para eu criar uma lei. O que acaba acontecendo? Você cria uma norma que não tem experiência. Então, quando você entende, por exemplo, tem pessoas que às vezes dão uma interpretação de que o condomínio social tem que pôr o condomínio inteiro em estado de choque. Não é. Um condômino só é o suficiente para ser considerado antissocial. Às vezes você é meu vizinho, uma parede que nos divide apenas. Mas você perturba tanto o meu sossego que você é digno de ser multado 5, 10 até ser expulso. Só que acaba acontecendo, acha que não, se o Jaelson está causando um problema tem que ser no coletivo e não é. Então, a forma individual que ele se comporta de forma reiterada pode caracterizar um antissocial. Exatamente. Primeiro porque ele está violando todas as regras do condomínio. Só que qual que é o grande desafio? Imagine que você me perturba. Nós estamos em conflito diário, chega numa assembleia. Aí fala, olha, eu tô lá para defender, fala, olha, desculpa, tá insustentável o servizinho do Jaelson. Aí eu tenho uma assembleia que não tá tendo a mesma experiência que eu. Aí você chega lá e fala, olha, desculpa, mas ele supervaloriza o barulho. As pessoas não têm elementos de julgamento. E o que acaba falando? Não vou aplicar multa. Mas por quê? Porque eles não estão vivendo. E começa a tormenta. Fala, poxa, aí é aquela história, incomodado que se mude. Aí para eu me ver um pouco em paz, eu tenho que me mudar. Então eu sou expulso de forma indireta. Entende? Então, esses são os grandes desafios dentro do mundo condominial, quando eu falo sobre o aspecto desse antissocial, né? Então, quando a gente tem cenários que precisa fazer toda uma autoanálise sobre quais medidas serem tomadas, quais os pontos precisam ser observados, o procedimento interno para até chegar ao campo de judicialização é que se torna o grande desafio de um condomínio. Por quê? Muitas vezes o síndico não consegue aplicar a advertência que tem que aplicar, não consegue aplicar a multa que tem que aplicar e quando aplica errado. Doutor Wagner, então pelo que eu estou entendendo, não existe, pelo menos até hoje, não existe um procedimento administrativo do condomínio ou dos condomínios para expulsar esse antissocial. Não. Tem que ser judicializado e só o juiz, por enquanto, é que pode fazer essa... Porque o judiciário, por quê? A pessoa, quando ela perde a posse, ela não perde a propriedade.
né? Então, quando chega nesse nível extremo de vir uma decisão judicial de expulsão, é porque ele não vai poder mais estar lá, mas a propriedade continua dele. Muitas situações, por exemplo, eu entendo que às vezes basta uma única conduta para a pessoa ser expulsa. Lembra daquele caso recente que eram até vizinhos de porta, que a menina estava no mini mercado do condomínio e a pessoa ali na hora de fazer a compra, um homem adulto, uma menina de 12, 13 anos, estava ali, ele se aproveitou daquela oportunidade e chegou por trás da menina. E as câmeras filmaram, a menina não entendendo muito o que estava acontecendo, ficou uma situação bem constrangedora. Esse é um tipo de situação porque não há uma conduta reiterada, porque a interpretação que é dada, até o próprio Código Civil diz de conduta reiterada. Mas uma pessoa que tem uma conduta dessa... Exagerada? Exagerada, exatamente, que é inaceitável. Uma adolescente, uma pessoa chega ali por trás com uma total conotação sexual para se aproveitar da fragilidade, da vulnerabilidade daquela adolescente e é flagrado. Uma pessoa dessa é digna de viver numa sociedade, não é digno nem de viver na sociedade normal, quanto mais na condominial. E aí te pergunto, essa postura deve ser aceita? Casos que eu inclusive tem um caso que nós patrocinamos no escritório, que corre sob segredo de justiça, que é uma situação dessa, um homem adulto induz uma criança, não chegou a abusar, graças a Deus, que deu tempo de, a irmã mais velha chegou em tempo chamando o pai, e deu tempo de inibir, mas as filmagens mostrando de vários ângulos do condomínio, ele atraindo a criança pequena, uma criança de 6 aninhos, falando, vem cá e vai, eu vou te dar aqui, me segue, foi para dentro do apartamento da pessoa, foi quando a menina percebe a irmã desesperada chamando pelo nome, fulana, fulana, e de repente, quando se descobriu, falou, ela passou com fulano de tal para dentro do condomínio, e aí todo mundo se desesperou. Aí ele chama meu pai, vizinho e tal, quando chega lá, aí começam a bater na porta, todo aquele desespero. Chegou lá, a menina sai de dentro do apartamento, o pai, que eu não tiro a razão, que eu acho que eu também teria um comportamento um tanto agressivo, quase agrediu, mas os vizinhos seguraram o rapaz, está preso até hoje, só que ele é uma conduta que não tinha até então histórico. É uma pessoa que cumpria as regras do condomínio, mas olha a conduta, né? Outro caso emblemático que tivemos recentemente, daquela senhora que teve um comportamento racista com um youtuber, que ali o ofendendo em razão de sua cor, e começou a ofender, por uma questão procedimental, ela não foi expulsa do condomínio. Mas, olha só, é uma conduta que é inaceitável. Então, existem condutas da sociedade, né, que acaba sendo prejudicial, que não deve estar no meio daquela coletividade. Porque se há um preconceito de cor, e eu desrespeito a uma pessoa, meu semelhante ali em razão de sua cor, e dar publicidade disso, ainda que não fosse publicidade midiática, mas mesmo que fosse ali interna, para mim é uma postura que não deve se viver em sociedade. Então, se você tem preconceito, nem nesse mundo você deve viver, muda para a lua, para qualquer outro, porque não é inaceitável, né? Imagina, eu também leciono a disciplina de direitos humanos, então é uma coisa, quando você entende esses conceitos, você fala, é inaceitável um ser humano se portar dessa forma, né? Então, esses são pontos que devem, primeiro, seguir essa via administrativa e depois seguir essa via judicial para medidas severas, né? Com o boom do mercado imobiliário, a toda esquina a gente percebe que está crescendo, né, os condomínios edilícios, condomínios de casas, e as pessoas estão migrando das casas, indo para o condomínio, elas devem ter esse viés, né, de entender que ela não estará lá sozinha. Sim. E terá que dividir um espaço coletivo ali com outras pessoas que talvez não pensem da mesma forma que ela. E aí, como é que você enxerga essa questão para que você
consiga passar em rápidas palavras aqui, de uma forma simples, essa pessoa que está saindo da casa, migrando para o condomínio, o que ela tem que ter em mente para ela não poder errar lá quando ela entrar no condomínio? Eu vou ser até pesado com o que eu vou dizer agora. Se você quer paz, não vai para o condomínio. Porque tem pessoas que às vezes eu participo das assembleias, a pessoa diz assim: eu vim para cá achando que ia ter paz. Aí eu dou risada, eu digo: eu lamento, mas aqui não é o lugar que você vai ter paz. Primeiro passo é você entender que você vai estar dividindo um espaço com pessoas de várias culturas, várias educações, cada um pensando de um jeito e, como diz o velho ditado, cada cabeça uma sentença, né? Então, saber que posso morar com o meu vizinho de cima, que é uma bênção, que eu mal escuto, como eu posso morar no meu vizinho de cima, que parece que ele tem ferradura, que ele anda pisando, fazendo barulho. Eu posso ter um andar que é paz, sou amigo de todo mundo, posso ter um andar, é uma loteria. Comprar um apartamento, morar em condomínio é uma loteria. Você pode ter comprar um apartamento, seus vizinhos de cima, de baixo, lateral, seria uma benção, tranquilo, todo mundo bem maduro, esclarecido, resolve num diálogo, mas você pode comprar num lugar que você está entrando para um verdadeiro inferno. Então, essa loteria é o primeiro passo. Comprou um apartamento, saiba, você está entrando num ambiente que você não vai ter a paz sonhada. Porque tem pessoa que quer morar num sítio, né? Só que dentro de um condomínio, não vai conseguir. Doutor né? Wagner, o síndico, ele fica ali entre maus lençóis, né? Às vezes o síndico não tem aquela postura de tentar conciliar, de tentar entender a situação. Normalmente o síndico às vezes não tem nenhuma assessoria jurídica, como você mesmo aqui nos trouxe essa informação. E o síndico que está na liderança ali, tentando dar um jeito naquela situação conflitante, qual seria a postura desse síndico? Como ele teria que se comportar? Quando ele vê um antissocial ali naquele condomínio, quais são as primeiras medidas que ele tem que fazer para evitar que aquele condômino antissocial fique ali fazendo de forma reiterada aquela postura que vai desagregar aquele ambiente? O primeiro passo, o síndico tem que, quando ele toma a decisão de ser síndico, né? Eu sempre, quando tenho oportunidade, às vezes quando tem entrega de empreendimento, que me chamam para ser a primeira AGI, né, que é a Assembleia Geral de Instalação, a primeira coisa que eu pontuo é que o síndico ele tem que já vir pronto para saber que ele é um mediador. Primeiro passo, ele tem que saber que ele não é o rei do lugar. Porque tem uns que já assumem achando que é o imperador, né? Falou, aqui agora eu que mando e desmando. E não tem que ter uma postura de mediador. Ou seja, ele tem que entender os dois lados da moeda, porque tem aquele que sempre conta a versão que melhor lhe agrega, né? E tem aquele que conta a verdade como ela foi. Então ele tem que ter esse jogo de cintura, não é, por exemplo, assim, olha, o Jaelson abriu a porta do carro e bateu no meu carro. Aí deixa eu, Jaelson, por que você fez isso? Não, vamos entender. Porque infelizmente... Tem um contexto, tem que ter um... Exato, né? E o ser humano tem essa falha, né? Você me conta uma história, nós advogados já estamos treinados a isso, então para nós você ouve uma história, já vem a primeira lição da academia, né? A história só é completa quando eu ouço o outro lado, que é o velho contraditório pela defesa, né? Então, ou seja, você está me contando aquela versão monstruosa, eu estou ouvindo, sim, vamos entender o outro lado. Quando eu entendo, eu falo, não é nada daquilo. E você tem as provas, evidências. Então, o primeiro passo é ele ser esse mediador. O segundo passo é ele constatando, ele ter conhecimento da convenção dele. Por incrível que pareça, doutor, eu te falo, grande parte dos administradores de condomínio não leem a sua própria convenção. E aí ele fica trabalhando na linha do eu ouvi falar. Do achismo. Do achismo, eu ouvi dizer, porque eu ouvi falar. E você vai ler a convenção, não fala. Então, e detalhe, muito advogado, inclusive, que se diz especialista, ele não lê a convenção do condomínio que ele está trabalhando. Para quem está prestando serviço. E ele fica trabalhando na linha também do achismo. E quando você chega e fala assim, tá escrito. Aí ele se assusta. Aí vem o judiciário e fala, você não seguiu a norma? Eu vou tomar uma decisão porque vocês violaram.
E aí começa. Então, primeiro passo, ser um mediador. Segundo passo, conhecer sua convenção. Segundo, ter equilíbrio emocional. E até voltando um pouquinho, primeiro passo, vai se tornar síndico se você é morador? Primeiro passo, tenha o consentimento da sua família para você gerir o bem. Porque vou te falar, não sou advogado de família, mas o que tem de síndico me procurando e falando, você faz divórcio? Porque, cara, depois que eu entrei para ser síndico, ou esposa, depois que eu entrei para ser síndico, e eu sempre falo, olha, conversa com a sua família se é isso mesmo que você quer. Porque, qual o primeiro desafio? Primeiro que você vai ser o tempo todo chamado. Segundo, que você vai ter horários que você vai ser chamado e às vezes é no seu momento de lazer com a sua família. E se não há uma compreensão dentro de casa, começa a ter um problema. E aí, se a sua casa está bagunçada, você não vai conseguir cuidar do bem dos outros. Então, são esses requisitos. E o segundo passo, e dentro desses passos, é você poder aplicar sem... Porque tem que ter uma imparcialidade também. Esse é um grande também desafio, porque somos amigos. E aí o seu filho foi lá e, às vezes, uma atitude de criança, sei lá, jogou pedra e não era para ter jogado. Aí eu falo, não, mas é o filho do Jaelson, que é meu amigo, eu vou flexibilizar. Mas aí eu tenho o filho do meu oponente, que me persegue, que o menino, só porque ele falou um pouco mais alto à noite, pronto, já vem uma multa. Então, esse também outro desafio, que você tem que saber... Tem que ser imparcial, né? Imparcial e equilibrar suas emoções. Porque eu já fui síndico, isso há muitos anos atrás, e eu falo que é um desafio muito grande. Hoje eu sou subsíndico do condomínio que eu moro, mas foi um condomínio entregue, e o síndico que entrou, o síndico profissional, e e uma coisa que eu já sentei com ele e falei o seguinte, olha, primeiro, usei essa expressão, ou a gente adestra o povo na largada, porque se deixar a coisa solta, nós vamos perder o controle geral. E o que aconteceu? Hoje, eu falo para você, a gente está já indo para o 3º ano de condomínio, ele foi até reeleito agora, e o primeiro passo que nós ensinamos a não ser babá. Uma coisa que síndico às vezes acha que tornou síndico, ele vira babá de condomínio. Ah, o Jaelson está fazendo barulho no meu apartamento. Nós já ensinamos, você está com problema com seu vizinho? Vá você falar com ele. Não fica aqui, olha, ele está fazendo barulho, olha, o cachorro dele está latindo, olha... Não são todas as questões que devem ser levadas ao síndico. Antes tem que tentar intermediar entre eles mesmos. O síndico tem que entrar quando o negócio já tá fora do controle. Entendi. Que é aí, porque ele vai trabalhar dentro dessa postura. E outra, há uma questão subjetiva também, que é você de saber o que é essas condutas. Então, a partir do momento que a conduta ela vai perdendo o controle, vai perdendo o equilíbrio e que ela vai gerando esse desconforto dentro do coletivo ou uma violação constante, o síndico tem que entrar no circuito e estar muito bem antenado para que consiga, se for o caso, chegar numa conduta a ser considerada assim, você não é mais digno de morar nesse condomínio por causa da sua postura, levar. Tem um caso que foi engraçado, esse aqui porque a gente acaba conversando e vai perdendo um pouco a noção do tempo. Teve um caso que um colega que estava assessorando um condomínio pediu um apoio, né? Que era um jogador de futebol, né? Muito rico, por sinal, e que estava fazendo muitas festas, né? E aí chegou um determinado momento, eu vou ligar pro Wagner para ele me ajudar aqui, porque eu tô quase comprando um revólver para resolver esse problema, né? Aí, beleza, eu falei, olha, faz o seguinte, chama para uma conversa, porque às vezes um bom diálogo conscientiza a pessoa. Qual foi a surpresa? O abençoado jogador veio, sentou com o condomínio, eu falei, olha, não faz uma assembleia, chama para um bate-papo, porque tá extrapolando. Aí, junto com a assessoria de imprensa dele, todo aquele negócio para organizar, ou simplesmente ele chegou e falou assim, todas as multas aplicadas ele pagou, nem questionou, e o síndico simplesmente mandava só o boleto voltava pago, e falou, o cara não está resolvendo, né? Não é dinheiro o problema, não era o problema. Né? Então, por 10 vezes, pode pôr 10, mais 10. Olha o que aconteceu. Chegou na reunião, o jogador chegou bem sério, ouviu os lamentos, né, e tal, e falou, seguinte, vai resolver o problema de forma bem prática, rápida, e eu não tenho tempo para ficar aqui.
chamou o assessor dele e falou: pergunta para cada um deles quanto eles querem no apartamento, que eu compro todos os apartamentos, vocês ficam livres de mim. Olha o que os condôminos vão dizer. Fala pra mim, você fala assim, cara, o cara tá falando que vai comprar meu apartamento para deixar ele em paz. Em outras palavras, eu não vou parar. A justiça, claro, num cenário desse, né, ia chegar e falar, olha, não é o dinheiro, é uma questão legal. Mas olha a postura. Não veio para resolver o problema. Aí um condômino levanta e fala, ele não cara... queria mudar a atitude dele, queria porque permanecer. ele tinha dinheiro. Problema é multa, problema é não sei o que, eu compro seu apartamento. Se eu tô te incomodando... Aí um levantou e falou, não, compra você então uma casa que seja grande o suficiente pra você dar as suas férias. Falou, não, mas eu gosto daqui porque aqui é perto do clube, é perto de tudo, eu não vou fazer isso. Doutor Wagner, quando chega no ponto de expulsar o condômino antissocial, você já nos disse aqui que ele perde a posse. A posse. É só a posse que ele perde ou tem mais alguma coisa? Só aqui? a posse. Só a posse. A propriedade continua dele. Ele não vai mais poder transitar naquele ambiente. Aí ele... Teve um caso também na Praia Grande... Há um limite dessa perda da posse ou não? Não, ele só perde, simplesmente não pode mais entrar, não pode mais morar naquele ambiente, né? Então a propriedade continua dele. Então ele tem... A única opção é vender ou alugar. Então ele não tem mais opção, ele não vai poder mais voltar para aquele ambiente porque ele foi expulso daquela sociedade. Então não tem como. Mas, até para a gente aqui, o síndico, existe uma teoria das janelas quebradas, que o síndico, quando ele mostra o rigor administrativo, o que a teoria das janelas quebradas nos ensina, que é uma teoria norte-americana? Diz o seguinte, que... e até uso de exemplo, por exemplo, sabe o Centro Velho de São Paulo, que você tem aquelas fábricas antigas, tem aquele monte de vidro quebrado? Se a gente pega uma pedra e joga naquele vidro, você fica com um sentimento de culpa? Não. Tá tudo quebrado, mais um quebrar não vai afetar. Aí eu te transporto agora para o metrô de São Paulo, que é o mais limpo do mundo, onde se você jogar um papel no chão, você fica sem graça, porque você está sujando aquele ambiente. Que lição a gente extrai disso? Quando o síndico, ele sempre tem o rigor não é agressividade, mas violou regras, depois de um bom diálogo, não resolveu, aplica, as pessoas vão tendo entendimento de que violar regras vai lhe causar prejuízos. Então você também vai mantendo uma sociedade equilibrada por meio das regras, né? Se bem que multa não resolve o problema. Porque eu uso uma outra analogia, eu falo que se multa resolvesse problema, as pessoas não falavam celular dirigindo porque era multa, né? Ninguém pegava corredor de ônibus na pressa, né? Porque vai virar multa e todo dia a gente vê essa violação acontecendo. Mas, pelo menos, a pessoa sabe que se eu violar, eu vou ter penalidade. Então, isso também vai produzindo o quê? Na medida em que eu tenho um ambiente que está sob controle, há uma tendência das pessoas respeitarem de forma automática. Porque se o negócio fica solto, faz o síndico que não faz nada, ele só vai vir aqui depois me interfona. Então quando a pessoa vai percebendo, ele vai também trazendo o equilíbrio. É igual a teoria das janelas quebradas. Se você vê uma quebrada, você quebrar mais uma, você não se importa. Mas quando você tem um ambiente que está sob organização, você sozinho, se você viola a regra, você se sente constrangido. Você fala, opa, pode ver, o metrô de São Paulo é extremamente limpo. Limpo. Diferente se você for no de Nova York, que é tudo pichado. Né? Você olhar, você fala, cara, não parece que eu estou numa cidade tão evoluída quanto São Paulo. Então você vê essa diferença de ambientes, né? Então esses são pontos aí bastante críticos e devem ser sempre observados por uma gestão, né? Então... Doutor Wagner, é importante esses esclarecimentos porque a gente sabe que tem muita gente que mora em condomínio, às vezes não tem nem noção do limite que ele tem. E, por outro lado, o síndico às vezes não sabe nem como agir, nem como tentar resolver aquela questão. Nós falamos aqui, e você também frisou bem, que precisa ter um advogado especialista, né? Sim. Porque se ele não for realmente especialista na área e enfrentar um problema como este que você está nos trazendo, certamente ele vai ter problemas não só no âmbito condominial, como no âmbito judicial. Agora, vamos supor que esse síndico, ele faça da cabeça dele, não adote as medidas da convenção, da legislação, não tenha um corpo jurídico bem assessorado ele ali.
quais seriam as implicações para o síndico se ele agisse de forma enérgica e tentar caracterizar uma situação que talvez não seria uma de condômino antissocial? O primeiro passo é que ele pode cair na regra de se tornar fazer uma administração inconveniente. Ele pode estar depondo contra ele próprio, né? E a partir do momento que ele faz uma administração inconveniente, ele corre o risco até de sofrer uma destituição. Então, tem julgados do TJ de São Paulo, inclusive, que pela omissão do síndico, na forma de penalizar, pode atrair uma responsabilidade para o condomínio, que por sua vez atrai também uma responsabilidade pessoal. Então, ser síndico tem que ter muito cuidado, porque numa omissão, ele pode sofrer uma destituição, que é uma punição severa, né? Eu até brinco que quando você faz um comparativo é como se fosse uma justa causa, né? Então, assim, um quarto dos condôminos convoca uma assembleia, e a convocação essa que tem que ser expedido um edital de convocação para a massa num todo, não basta só coletar um quarto de assinatura, convocando, e a assembleia vai falar, olha, você está sendo omisso, a administração está inconveniente. E dá as razões, ele vai ali se defender e a massa vai decidir, olha, desculpa, mas a sua postura, e ele é destituído do cargo, porque de determinadas omissões que o síndico tinha que aplicar e não aplica, ele pode ser responsabilizado, e aí está o grande perigo, que às vezes ele vai querer ser o bom amigo, né, o seu boa praça, e é difícil, o síndico tem que ser, por ser imparcial, ele tem que, às vezes, vai perder amizades, infelizmente, eu falo por experiência, você perde amizades, você fica solitário, mas pelo menos você sabe que você amanhã não vai ser alvo de uma ação judicial ou vai ter ninguém batendo na sua porta dizendo, você vai ter que pagar alguma coisa para o condomínio porque você foi omisso naquele momento, porque a legislação, quando fala de responsabilidade, tem que ficar muito claro para o ouvinte, inclusive, que você responde por ação e por omissão. Né? Porque muitas pessoas acham que é só por ação. Aí eu fui lá e causei o dano. Não, mas se eu tinha que ter evitado e não evitei, eu também sou responsabilizado. E esse é o papel do síndico. Então, na hora que ele sabe que ele tinha que tomar uma atitude, ele não tomou, por exemplo, imagina que tem um condômino perturbando o coletivo. E ele tinha que tomar uma atitude e ele não toma. Ele pode ser responsabilizado. Porque você imagina que se eu tenho que vender meu apartamento porque você foi omisso. Você imagina, por exemplo, situações de o que eu tô com um caso no escritório bem curioso, que a pessoa tem 18 cachorros dentro do apartamento. 18. E assim, quando um resolve latir, meu caro, vira um coral. E sem contar isso, o odor se tornou um ambiente insalubre. E aí, a síndica tá assim, nós notificamos, ela falou, Wagner, e assim, detalhe, é uma pessoa, não é amigo, mas é uma pessoa que sabe que é do bem, é uma pessoa solitária, que acaba tendo uns 18 cachorros, a gente até fui ler um pouco de literatura para entender essas razões, é pessoa que às vezes quando tem essa quantidade de cachorros, há um problema emocional, de solidão, então o cachorro preenche esse vazio, né, então... esse cenário, mas só que o que acontece? Está sendo prejudicial ao coletivo. Então eu tenho 18 cachorros que todos eles latem ao mesmo tempo. O cheiro já está ficando sem o aspecto insalubre. Ninguém consegue, o hall do andar já está ficando difícil, os vizinhos reclamando. Então, ou seja, tem que tomar uma atitude. Se não tomar, pode ser que amanhã, imagina uma atitude, vamos pensar que eu não tenho cachorro, mas vamos pensar que transmita uma doença. Estou falando aqui de forma leiga, tá? Não é nem... Tem algo que pode ser contagioso e o vizinho, por essa omissão, se fica doente. Entende, né? Doutor Wagner, a gente está quase chegando no nosso final aqui, o bate-papo está maravilhoso, eu sou suspeito de falar em direito, eu amo essa profissão, é maravilhoso ouvir pessoas como o doutor aqui, que tem uma bagagem muito grande, mas para que as pessoas possam entender, aquelas pessoas que estão nos vendo agora, qual seria o maior problema que você verifica na atual gestão dos condomínios e como é que eles poderiam resolver isso de uma forma tranquila, simples, sem ter que chegar nessa expulsão, sem ter que chegar nessa agressividade. E aí aproveita, já que nós estamos chegando ao final, também dê aí as suas redes sociais para que as pessoas que querem te conhecer um pouco mais e saber um pouco mais do seu trabalho possam entrar em contato com você. Claro, ó, meu Instagram é Wagner Costa, Wagner com W, Wagner Costa ADV.
do escritório é Gomes da Costa, _advogados. Tá? Eu até brinco que eu sou o Wagner Costa, o advogado que todo mundo gosta, né? Porque é assim, o primeiro passo é o síndico precisa ter um pouco de capacitação pessoal para fazer uma gestão, né? E esses conflitos, quando surgem, sempre o caminho ideal é o diálogo, sempre. Né? A via punitiva, que é a advertência, a multa, sempre ficar por uma segunda opção. Primeiro, sempre um diálogo, trazer a um campo de conscientização, um bom diálogo, não aquele diálogo, pô, você está fazendo, não um diálogo acusador, né? Porque Diálogo mesmo. o diálogo, porque até tem um versículo bíblico que diz assim, que a palavra branda desvia a briga, né? O furor, mas a palavra dura, ela alimenta a ira. Então, se você chegar de forma branda, num diálogo, com uma preocupação de resolver o problema, há uma forte probabilidade de você conseguir. Então, primeiro é ter esse espírito conciliador. E o segundo momento, se não ultrapassar, também saber utilizar as regras que estão colocadas à sua mão. Para que faça? Não tendo, precisa ter uma assessoria que saiba o que está falando. Porque se o advogado que atua no condomínio, ele tem que ter a cabeça de síndico, ele tem que ter a cabeça de um administrador e a cabeça de um advogado. Ele tem que ter 3 em 1. E de condômino, né? Ou seja, 4 em 1. Por quê? Não adianta, porque infelizmente a gente está no mundo aí condominial, tem advogados, colegas que são muito imediatistas e legalistas em nível hard, extremo. É assim, aplica a lei, acaba gerando, vez de resolver Às vezes problema. o bom senso resolve. Né? Às vezes gera mais animosidade. Às vezes, eu até teve uma vez que quando mandamos uma notificação extrajudicial, isso tem 18 anos atrás, que foi para mim uma lição. Que a pessoa ligou brava porque recebeu uma notificação extrajudicial. Eu falei, não, a notificação extrajudicial é apenas um lembrete. Mas aquilo me despertou a atenção. Eu falei, olha, sabe de uma coisa? A notificação extrajudicial assinada por um advogado é chamando uma confusão, né? Mudei, falei, olha, eu coloquei comunicado de atenção. E aí eu falei, cara, não vou usar o termo notificação extrajudicial, lá embaixo é assim, na OAB, né? Toda aquela técnica, diz o artigo. A pessoa quando lê, ela é leiga. Se eu leio uma notificação extrajudicial, na hora eu já falo, ignora ou dá atenção, né? Um comunicado todo mundo quer. E quando você coloca ali, que é um comunicado de atenção, e com uma linguagem pacífica, né? Dizendo, olha, prezado condômino, foi identificado, então na condição de advogado, quero lhe orientar que essa situação, a pessoa está sendo comunicada, e eu digo para você que eu vi depois disso aí, uma mudança radical. Claro que quando a pessoa até desafia, aí você tem que usar a lei. Tem que usar a frase de Getúlio Vargas, né? Aos amigos tudo, aos inimigos a lei, né? Aí você tem que usar a lei, né? De forma severa para que funcione. Mas o primeiro passo é ter isso aí. Por isso que a especialidade, ela nos leva não só ao conhecimento profundo do assunto, mas ela nos leva a entender esse clima condominial, porque é um clima de tensão. Você está envolvendo dinheiro, patrimônio, sonho, cultura. Sossego. Não, você está envolvendo, histórias de vidas ali que cada um tem. Eu tenho um impacto de vida de um jeito, você tem de outro. E são cada um olhando de um jeito. E detalhe, tá todo mundo te olhando para você fazer algo, né? Doutor Wagner, a conversa está muito boa, mas nós temos que terminar. Claro. No próximo programa. Eu quero tê-lo aqui porque conhecimento é sempre bom, né? Fico grato. E aprender com o doutor foi uma honra, foi um prazer. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. E nós temos todas as sextas-feiras, das 15 até as 16 horas, um encontro marcado aqui no programa Pense com Neres, na emissora Ponto de Encontro. Eu vou te aguardar na próxima sexta-feira e pode ter certeza que haverão maiores problemas para serem resolvidos, comentados aqui, e eu aguardo você aqui no próximo programa. Até lá e um forte abraço. Até mais.